De audições de Comissão de Inquérito, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os colegas deputados da Comissão, cumprimento o Sr. Dr. Joaquim Marcos dos Santos, os Srs. Assessores e Técnicos, os Srs. Jornalistas e todos aqueles que nos acompanham nesta audição. Estou certa que todos nós teríamos preferido que não tivesse sido necessário estar aqui hoje, mas tanto estamos bem cientes da importância dos trabalhos a desenvolver no âmbito do objeto desta Comissão, que estão definidos e que, relativamente a esta audição, respeitam concretamente a linha A, que diz avaliar as condições, nomeadamente as modalidades e práticas de gestão e fundamentos que justificaram e conduziram à recapitalização do BANIF. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD tudo fará com o seu contributo de compromisso político para que a Comissão cumpra da melhor forma os seus objetivos, de modo a que os portugueses possam bem entender e avaliar aquilo que se passou. Eu faria duas questões ou três e se o Sr. não se importa, farei as questões e responderá e, portanto, vou interrompendo. A primeira tem a ver com a atividade do BANIF de 2007 a 2011. Durante o tempo em que esteve no grupo, e em particular no período em que assumiu as funções de vice-presidente e mais tarde de presidente do Conselho de Administração, portanto na década de 2000, viveu certamente contextos bastante conturbados, e estou a pensar, nos anos mais recentes, de vários acontecimentos importantes externos, como foi o caso em 2007 da crise da subprime, em 2008 da falência do Lehman e da nacionalização do BPN cá em novembro, em 2009 da crise das dívidas soberanas, em 2010 da entrada da Troika na Grécia, primeiro em abril e depois na Irlanda, e em 2011 naturalmente a entrada em Portugal. Contudo, curiosamente, quando se analisam as contas de 2005 a 2011, todas estas crises parecem ter sido positivas para o BANIF. A carteira de crédito bruto quase duplicou em plena crise, passou de 4,6 mil milhões para 8,5 mil milhões, e estou a retirar o efeito quer da Caixa Açoriana, quer do grupo financeiro. O banco aumenta os recursos numa altura de grande disputa no mercado, em mercados onde escasseavam os recursos, recordo-me na altura, e portanto passa de 4,6 mil milhões em 2005 para 8,5 mil milhões em 2011. Tem o maior crescimento sempre da abertura de agências, e estou a citar uma frase de um relatório do próprio grupo. A rentabilidade, portanto, aumenta, e aumenta quer em termos de margem financeira, que sobe todos os anos até 2011, situando-se nesse ano em 231 milhões de euros, como em termos de produto bancário, que também aumenta todos os anos. Portanto, a minha questão é, o banco cresce numa altura em que o setor financeiro se retrai e em que claramente aumenta o risco da concessão de crédito. Ao longo deste período, nos relatórios e contas, continua-se a afirmar que a carteira de crédito é saudável, estando a maior parte classificada em qualidade standard e qualidade superior, em todos os relatórios, página 45, 47, 66, respectivamente 2008, 2009, 2010. E, portanto, a minha pergunta é, que leitura é que faz deste crescimento, aparentemente a contraciclo, eu diria mesmo a contraciclo, em particular no crédito e fundamentalmente da sua sustentabilidade? E em que medida é que o banco procedeu ao necessário ajustamento da análise de risco e das medidas de controle de crédito à conjuntura em que se vivia, que era claramente uma conjuntura excepcional? Muito obrigada. É uma pergunta bastante ampla, não é? Mas eu vou tentar responder recorrendo à minha memória. De facto, assim foi, o banco cresceu. E lembro que em 2008 nós fizemos uma alteração substancial na imagem do banco. Foi aí que apareceu a célebre campanha do Centauro, não é? O 20º aniversário do banco. E, portanto, nós estávamos todos, mas todos, não era só o BANIF, todos numa política de crescimento da atividade do banco, e os dados que dá, enfim, nos relatórios, portanto, é o que lá consta, mas devo dizer que a atividade do banco era programada anualmente e trianualmente. Quer dizer, nós tínhamos um plano trianual, e todos os anos fazíamos um orçamento, digamos, para a atividade do ano seguinte.
E, evidentemente, na elaboração do orçamento, nós tínhamos como pontos base a conjuntura internacional, como é um facto, e também a conjuntura nacional. E a base fundamental da elaboração dos orçamentos era o Orçamento de Estado, que também tinha o seu crescimento, também tinha o seu endividamento, tinha a evolução do emprego, tinha todas as variáveis com base nas quais o banco fazia a sua perspectiva para o próximo ano. Portanto, temos que enquadrar, digamos, o crescimento do banco, digamos, na conjuntura que na altura se vivia. Devo dizer que também vivíamos numa situação de como é que eu ia dizer, de grande concorrência entre o sistema, entre as unidades do sistema financeiro. E o clima que se vivia, apesar da subprime e dos ativos tóxicos que tiveram início nos Estados Unidos, não teve grande repercussão na banca portuguesa. Não teve. Tive coisas muito insignificantes. Nenhum banco que me lembre foi afetado por esses ativos tóxicos. Portanto, isto criou-se uma ideia de que, digamos, que o país estava um bocadinho fora, digamos, desses problemas dos ativos tóxicos em resultado da subprime. Portanto, o que eu enquadraria, digamos, que esses dados que deu é de facto o aumento do produto bancário, da margem financeira. Tudo isso é verdade. Talvez possa acrescentar ainda uma outra coisa. O banco, salvo erro, em 94, 95, 1994, 1995, enfocou a sua atividade no apoio às PMEs e criou uma rede própria, uma rede comercial própria de apoio às PMEs. E evidentemente que houve um crescimento bastante grande e um predomínio, de facto, da atividade do banco de apoio às PMEs. Como nós sabemos, as PMEs, as empresas em geral em Portugal, são empresas que não têm grandes capitais próprios, infelizmente. E, portanto, recorrem aos capitais alheios, obviamente, para financiar a sua atividade. Em situação de crise, que depois se veio a verificar com grande ênfase, evidentemente que isto depois tem o seu custo. E, de facto, esse apoio às PMEs, de facto, proporcionou um crescimento razoável do banco face ao setor. Não sei se respondi à sua questão. Quer prosseguir, Sr. Deputado? Bom, eu penso que respondeu e não respondeu neste sentido. De facto, podem ter crescido, mas não naturalmente aos níveis a que cresceu o BANIF e, sobretudo, não cresceram no crédito, onde, aliás, quando diz que não teve grande influência na banca portuguesa, eu concretamente e apenas a crise das dívidas soberanas teve uma implicação brutal na medida em que Portugal aumentou o nível de risco enquanto país e, portanto, como é óbvio, o impacto foi brutal nos mercados financeiros. Por outro lado, também achei estranho que tenha dito, confesso, que o BANIF elaborava o seu orçamento com base no Orçamento de Estado, porque não sendo um banco que financia ou que tem, enfim, ou que pelo menos do que pude ver, uma grande ligação com o setor público, em termos relativos, obviamente que o Orçamento de Estado há de ter uma influência, mas não pode justificar de forma nenhuma, parece-me a mim, a atividade do banco, sobretudo em termos de crédito, e a minha segunda questão tem muito a ver com o crédito concedido até 2011, porque a sensação que dá quando a banca começa a retrair e a não conceder crédito,
outros bancos, e o Banif em particular, começa a conceder crédito, a apanhar um crédito de maior risco. De qualquer maneira, a partir de 2011, verificou-se um aumento exponencial das previsões, e o aumento das previsões no Banif coincide com a entrada da Troika, porque até aí as previsões eram muito pouco significativas, e em 2011, já depois a versão corrigida, pela primeira vez há um aumento significativo e situam-se em 813 milhões. Bom, o aumento das previsões, os documentos a que hoje temos acesso evidenciam por várias vias uma relação entre a situação do grupo e a gestão até 2012. E eu vou utilizar 3 fontes. A primeira é uma carta da Comissão Europeia com a decisão da recapitalização, onde refere que os problemas que levam à necessidade de capital no Banif são, para além da deterioração da situação da economia portuguesa a partir de 2009, e passo a citar, as deficiências sérias na fixação de preço e gestão de risco que provocaram níveis excepcionalmente altos de risco de crédito, com uma extremamente fraca posição de capital. A segunda, do Banco de Portugal, já em 2014, numa ata, onde é referida a auditoria forense ao Banif, cujo relatório ainda não temos, mas iremos fazer um requerimento específico, onde diz, e passo a citar também, que esta auditoria foi feita com o objetivo de avaliar a atuação dos órgãos de gestão do grupo no período compreendido entre 31 de março de 2007 e 31 de março de 2012. Em particular, no que respeita à concessão de crédito, incluindo operações com entidades relacionadas, bem como ao controlo das atividades de filiais do grupo no exterior. E no mesmo relatório é dito que o relatório final indicia a existência de diversas irregularidades praticadas em várias sociedades. Finalmente, o próprio relatório e contas de 2014 do grupo, na página 118, evidencia que mais de 80% das imparidades existentes em dezembro de 2014 são de créditos concedidos até ao ano de 2011, com concentração em setores de risco, uma vez que a tabela tem os setores. É verdade que estamos a julgar hoje, de um modo mais informado, as decisões da altura. É verdade que vivemos nos últimos anos uma crise financeira excepcional, ou crises, mas também é verdade, como sabe, quem já teve responsabilidades de crédito sabe muito bem que o momento decisivo na análise do risco é a sua concessão. E, portanto, a minha questão é, enquanto administrador experiente e conhecedor da banca na altura, como caracteriza a qualidade do crédito concedido pelo Banif? E também, se teve a oportunidade de participar na auditoria forense promovida pelo Banco de Portugal, levada a cabo em 2014, e se lhe foram comunicados os resultados? Doutor, faz favor. Deixe-me voltar atrás para explicitar. O nosso orçamento não é feito com base no orçamento de Estado, não é? Foi o enquadramento do orçamento, quer dizer, como é óbvio, não é verdade? E relativamente às dívidas soberanas, o Banif nunca esteve exposto às dívidas soberanas, felizmente. Mas, naturalmente, que o rating atribuído à República, obviamente que se repercutiu também no rating do banco, mas dos bancos em geral, não foi só apenas do Banif. Quanto ao risco, evidentemente que a nossa atividade é essencialmente o risco, quer dizer, todas as decisões, mas todas, e sublinho todas as decisões num banco contêm risco. Até a simples emissão de uma carta, na verdade, pode conter risco. Portanto, toda a atividade bancária é em si um risco. Relativamente à auditoria forense, eu não conheço a auditoria forense, não conheço os resultados e, portanto, não posso pronunciar sobre o que se diz na auditoria forense. Apenas posso referir. Não foi ouvido? Não foi ouvido na auditoria? Nunca fui ouvido, nunca. Nem nessa, nem nenhuma outra. Porque as auditorias feitas diretamente pelo Banco de Portugal ou promovidas pelo Banco de Portugal são independentes, fazem o seu relatório. Depois de o relatório efetuado, é que é posto à discussão. Mas, não conheço a auditoria forense. Nem conheço a auditoria feita em 2011
enquanto documento completo, não é? Feito no âmbito do stress test, feito em 2011, a todo o sistema financeiro. Esse sim foi discutido, mas foi com a Comissão Executiva do Banco. Nessa altura eu já não pertencia à Comissão Executiva do Banco. Foi discutido e foi emendado e houve correções, ou seja, foi feito um relatório, stress test pela Pricewaterhouse, salvo erro, e, portanto, fez um relatório. Esse relatório foi discutido amplamente com a Comissão Executiva, com elementos da Troika, do Banco de Portugal, do Governo na altura, e, portanto, desse relatório saíram conclusões que depois, de facto, já não foram implementadas, digamos, pelo Conselho de Administração anterior. Relativamente à auditoria forense, que eu penso que já foi elaborada após a nossa saída, não conheço o documento, não fui ouvido, não conheço as conclusões e, portanto, não posso pronunciar sobre o que é que lá se diz. Mas, uma parte, gostaria de conhecer. Sr. Deputado, ainda dispõe de algum tempo, se quiser a prosseguir. Deixou o BANIF, de resto, pelas razões que referiu, no final do mandato, por razões que naturalmente merecem todo o nosso respeito e consideração. De qualquer modo, saiu a poucas semanas da apresentação das contas de 2011, delegando para a administração seguinte a árdua tarefa de comunicar os prejuízos de 2011. Pela primeira vez o grupo apresentou prejuízos, bem como admitir que o banco iria recorrer à linha de recapitalização. Considerando a ligação que tinha ao grupo, cuja evolução acompanhou de perto ao longo de décadas e em cujo sucesso estaria certamente empenhado, pergunto se importa de partilhar com a Comissão quais as principais preocupações que sentia quando se retirou, em função, no fundo, da missão que assumiu, se saiu com a consciência de dever cumprido. E já agora, nesta altura, se o surpreendeu a evolução, nomeadamente a resolução do BANIF. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não gostaria de partilhar os meus estados de alma, não é? Quer dizer, peço que esses estados de alma que fiquem comigo. Agora, relativamente às contas de 2011, não fui eu ou o Conselho de Administração a que eu presidia que fechamos essas contas, porque foi entendido pela equipa que entrou e penso até também pelo Banco de Portugal, mas não posso garantir, que o fecho das contas já fosse assegurado pelo Conselho de Administração seguinte. Portanto, não foi uma deliberação nossa. Não. A equipa que entrou, a decisão poderia ser sempre vossa, ou seja, quem entrou certamente não conheceria as contas para poder ter essa decisão. Conhecia. E, portanto, houve pelo menos 2 elementos do Conselho de Administração anterior que transitou para o novo Conselho. Mas o doutor conhecia as contas? Conhecia as contas. Saiu em março de 2012. Sim, a necessidade das previsões, salvo erro, foram à volta de, estou a falar de memória, mas acho que não atingimos 400 milhões de euros. 800 milhões. Não, em 2011 primeiro 400, não. Depois foram refeitas e foi apresentado 800 milhões. Em 2011 não. Sim. Não, em 2011 não. Desculpa, mas em 2011 não. Primeiro 486 na primeira apresentação e depois foram corrigidas, no final 813 milhões são as previsões finais de 2011. 2011. Os números que eu tenho, e que me lembro... Esses eram os números iniciais, 436. Eram cerca de 400 milhões e iriam apresentar prejuízos de 150 milhões. Eu julgo que é isso que está no relatório. As previsões, exatamente. É isso que está no relatório. E 61 milhões. Eu penso que é isso que está no relatório. Não julgo que estejam lá 800 milhões. Concluí. Penso que não... Muito obrigado. Sr. Deputado, se não
ligar o microfone, ninguém Estava a ouve. perguntar, a resolução do Banif se o surpreendeu. Surpreendeu. Muito obrigado. Vamos passar agora a palavra à bancada